Quando se fala em Angelina Jolie, a maioria das pessoas pensa em filmes de sucesso, tapetes vermelhos e uma fortuna milionária. Mas existe uma decisão que ela tomou e que deixou muita gente em Hollywood sem entender nada. Porque, ao contrário do que muitos imaginam, nem todas as pessoas famosas são movidas apenas por dinheiro. E a história que você vai conhecer hoje mostra exatamente isso. Durante anos, Angelina Jolie esteve entre as atrizes mais conhecidas do planeta. Seu nome atraía atenção. Os filmes geravam expectativa. Os estúdios disputavam sua participação e os contratos frequentemente envolviam valores milionários. Tudo indicava que ela continuaria ampliando sua fortuna indefinidamente. Mas então algo começou a mudar. Em vez de concentrar toda a sua energia na carreira tradicional de Hollywood, Angelina começou a dedicar parte significativa do seu tempo a outras atividades, viagens, projetos humanitários, missões internacionais, causas sociais. Para muitos observadores, aquilo parecia estranho. Afinal, por que alguém abriria mão de tantas oportunidades lucrativas? A pergunta ficou ainda mais intrigante porque sua carreira estava em excelente momento. Ela poderia simplesmente continuar aceitando grandes produções, continuar acumulando contratos, continuar aumentando seus ganhos, mas a escolha foi diferente. E essa decisão gerou inúmeras discussões. O próximo detalhe ajuda a entender o motivo. Existe uma crença muito comum. A ideia de que quanto mais dinheiro uma pessoa possui, mais dinheiro ela deseja acumular. Mas a realidade nem sempre funciona assim. Em alguns casos, quando determinadas metas financeiras são alcançadas, outras prioridades começam a ocupar espaço. E parece que algo parecido aconteceu com Angelina Jolie. Ao longo dos anos, ela passou a construir uma imagem que ia muito além do cinema. Sua presença começou a ser associada não apenas ao entretenimento, mas também a iniciativas internacionais, questões humanitárias, debates globais. Projetos que normalmente não aparecem nas manchetes de Hollywood. E isso mudou a forma como o público passou a enxergá-la. Curiosamente, essa estratégia envolvia um risco, porque celebridades costumam ser aconselhadas a permanecer exatamente dentro do espaço que as tornou famosas. Sair desse caminho pode ser perigoso, pode gerar críticas, pode afastar a parte do público. Mas Angelina decidiu seguir em frente mesmo assim. Existe uma diferença interessante entre popularidade e legado. Popularidade costuma estar ligada ao presente. Legado está ligado ao que permanece ao longo do tempo. Muitas pessoas conseguem o primeiro, poucas conseguem o segundo. E esse parece ter sido um dos fatores que influenciaram suas escolhas. Mas ainda existe outra camada nessa história. Ao mesmo tempo em que desenvolvia projetos fora do cinema, Angelina continuava sendo uma das figuras mais reconhecidas do mundo. Isso criava uma situação incomum. Ela não precisava estar constantemente em evidência para continuar relevante. Seu nome já possuía enorme valor, e isso lhe dava liberdade para fazer escolhas menos convencionais. Muitos artistas passam a vida tentando alcançar essa liberdade. A liberdade de selecionar projetos, a liberdade de recusar propostas, a liberdade de dedicar tempo a outras prioridades. Quando essa fase chega, o dinheiro deixa de ser o único fator na tomada de decisões. E talvez seja justamente isso que torna sua trajetória tão interessante. Ela desafia uma expectativa comum. A expectativa de que sucesso significa apenas continuar crescendo financeiramente. Às vezes o sucesso assume outras formas. Formas que não cabem em planilhas ou contratos. E aqui a história fica ainda mais interessante. Quando observamos grandes patrimônios, existe uma tendência de imaginar que todas as decisões são motivadas por ganhos financeiros. Mas algumas escolhas acontecem por razões completamente diferentes. Influência, propósito, impacto, reconhecimento, elementos que não podem ser medidos apenas em dinheiro. Isso não significa que a riqueza perdeu importância. Significa apenas que ela passou a cumprir outra função. Uma função que poucas pessoas conseguem experimentar. A de permitir escolhas. Escolhas verdadeiramente livres. E essa talvez seja uma das maiores vantagens da independência financeira.
O mais curioso é que muitos dos debates sobre Angelina Jolie giram exatamente em torno desse tema. Por que alguém com tanto sucesso seguiria caminhos tão diferentes do esperado? Talvez porque em determinado ponto a pergunta deixe de ser: quanto mais posso ganhar, e passe a ser: o que realmente quero fazer com meu tempo? E essa mudança altera tudo. Ao olhar para sua trajetória, fica evidente que Angelina Jolie construiu algo raro, uma carreira de enorme sucesso, uma marca pessoal reconhecida globalmente e a capacidade de direcionar sua atenção para temas que considera importantes, algo que poucas pessoas conseguem alcançar. A história de Angelina Jolie mostra que dinheiro pode abrir portas, mas não necessariamente determina quais portas uma pessoa escolhe atravessar. Enquanto muitos enxergavam apenas uma estrela de Hollywood, ela decidiu construir uma trajetória muito mais ampla. E talvez seja exatamente por isso que continua despertando tanta curiosidade, porque suas decisões nem sempre seguem o caminho que a maioria espera.